Muito bem, neste ano, nós estamos meditando no Evangelho de Lucas, sob o tema Cristo em nós. Para a gente entender Cristo, a gente precisa conhecê-lo no Evangelho. E a gente está meditando no Evangelho de Lucas, então eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 28. Lucas 1, 28 até o versículo 38. Perdão, gente, 26. O óculos está funcionando mais. Lucas 1, 26 até o 38. Diz assim a palavra de Deus. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria, e aproximando-se dela, o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: Como será isto, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo este já o sexto mês de gestação para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não há nada impossível. Então Maria disse: Aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. Vamos orar? Novamente, Senhor, estamos aqui expostos à Tua palavra. Novamente, Senhor, estamos aqui famintos e sedentos de ouvir a Tua voz. Nós somos bombardeados por muitas vozes, humanas, malignas, mas nenhuma delas se sobrepõe à voz de Deus. Dá-nos essa experiência nesta manhã de ouvirmos a voz de Deus pela palavra. Tua palavra é viva, Deus. Tua palavra, Senhor Deus, muda as coisas dentro de nós. Tua palavra denuncia as coisas dentro de nós. Não há nada que esteja em nós que a palavra não possa alcançar. Percepções erradas, emoções desgovernadas, decisões infundadas, longe da tua vontade. Não há rebeldia, apatia, dureza de coração. Não há nada, Senhor Deus, que a tua voz não possa alcançar e dar conta. E é com essa percepção e honestidade que nós clamamos a Ti. Fala conosco, Senhor. Que a nossa mente esteja aqui pronta para receber a palavra. Não deixe que a nossa mente esteja perturbada. Não deixe que a nossa mente esteja guiada por outras coisas, mas que ela esteja presa à palavra. Que ela esteja, Senhor Deus, trabalhada pelo Senhor para receber a palavra. Deus, não deixe que as preocupações, a tristeza, a angústia, tire, Senhor Deus, a experiência, Senhor Deus, de ouvir Deus pela palavra.
Teu Espírito, Senhor Deus, tem liberdade para agir em nós, pela palavra. É o que pedimos humildemente, que nós sejamos devolvidos por Ti para a nossa rotina, diferentes, somente, porque o Teu Espírito nos marcou com a palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Essa cena da narrativa da vida de Jesus, que nem nasceu ainda na história, ela tem muita proximidade com a cena da semana passada, que foi o anúncio e uma profecia sobre o nascimento de João Batista. A diferença aqui é que Maria era uma jovem garota, alguns acreditam que ela tinha por volta de uns 14 anos. Olha como o mundo era diferente naquela época. Ela tinha por volta de uns 14 anos e ela já estava num compromisso de casamento com José. O que era esse compromisso de casamento com José? Diferente da nossa cultura aqui. Naquela época não tinha namoro, gente. Tinha uma negociação lá e pum, vamos noivar e vai casar. E ela estava nesse contrato, existia uma contratação de noivado que era, você já poderia ser chamado já tinha um compromisso do casamento sem ele ter acontecido ainda. Você assumia o compromisso e aí o futuro marido ia preparar a casa para que eles pudessem, no tempo certo, já preparado, poder casar. Nesse período, eles não tinham vida conjugal, não moravam juntos, eles não tinham relações sexuais. E é por isso que a Maria, ao receber o anúncio do anjo Gabriel, dizendo que ela ia ser mãe de Jesus, ela fica ali, uau, surpresa, e o anjo diz, não temas. Então vamos pensar a cena, fazer um sumário da cena aqui. O anjo chega e faz uma saudação para Maria. Salve, você foi agraciada. Não é você ser fonte de graça, mas você foi alvo da graça de Deus. E em que sentido? Escolhida para ser mãe do Salvador, que é Jesus Cristo. Não é porque há mérito nela, mas porque Deus graciosamente escolheu nela como serva, escolheu nela uma serva do Senhor para trazer Jesus Cristo a este mundo. Ela fica perturbada e é por isso que imediatamente o anjo diz, não fique com medo, não temas. E aí ele explica para ela a razão dessa bênção, né? De você foi agraciada, você foi alvo da graça de Deus. Está lá no versículo 30. Não tenha medo, porque você foi abençoada por Deus. E no 31, você vai ficar grávida e vai dar luz a um filho. E aí, o nome dessa criança vai ser Jesus, que significa Salvador. Mateus deixa bem claro para a gente que o nome de Jesus é Salvador. Salvador de quê, gente? Não é Salvador dos problemas, ou diretamente dos problemas emergentes da vida, mas Salvador de um problema estrutural que o homem tem. Nós somos criados por Deus e caímos no pecado. E a única maneira que a gente tem para ser livre dessa situação, desse estado de pecado, é por meio de um Salvador que resolva este problema. Essa pessoa salvadora tem um nome. É a única pessoa que pode salvar um pecador dessa condição, Jesus Cristo. Mas não apenas isso. Ele vai ser grande. Olha que coisa maravilhosa. Como é que essa pessoa vai ser grande? Ele é grande, salvador, porque vai morrer na cruz. É o conceito de grandeza na ótica divina. É o grande que é servo. É o grande que vai morrer lá na cruz e ser humilhado por conta do nosso pecado que vai sobre ele. Na sequência, a cena mostra para a gente que ele vai ser formado no ventre de Maria pelo Espírito Santo de Deus. O poder do Altíssimo vai te envolver e o Espírito de Deus, que é santo, vai gerar alguém sem semente do pecado. Ele é santo. Por isso que a cena diz para a gente, o santo que vai nascer de você. Por quê? Foi gerado pelo Espírito. Isso é um milagre, gente. Na Virgem, o Espírito de Deus gerar no ventre dela um ser que não tem a semente do homem. Ele vem como cabeça de uma nova humanidade.
Uma humanidade que todo mundo que descender dele está livre da descendência pecaminosa. Então, nós temos aqui um novo cabeça. O primeiro é Adão, pai da humanidade. E o segundo vem como homem, para ser um novo cabeça. A linhagem dele não é criada e caída, é uma linhagem refeita, recriada em Jesus para uma descendência santa. É uma bênção, é um privilégio. Isso faz toda a diferença aqui. E ela tem uma dúvida, mas diferente de Zacarias, ela fala, tá, como é que vai ser isso se eu sou virgem e não tenho relacionamento com homem nenhum? E é aí que o anjo explica para ela que o Espírito de Deus vai gerar Jesus no seu ventre. O anjo explica, e aí ela se oferta no último versículo para que a vontade de Deus seja feita. À luz dessa cena maravilhosa, eu quero chamar bastante a sua atenção, porque se nas últimas semanas um dia foram 4 ideias, hoje nós temos só 2. E eu quero que a gente pense no que Deus disse por meio do anjo. Preste bastante atenção nisso, né? O anjo foi enviado, e aí diz o texto, o anjo disse. Anjo é mensageiro que está a serviço de Deus, tá? Anjo é mensageiro que está a serviço das... Vai lá e faz isso. Ele vai lá e faz. E Deus deu um serviço para o anjo Gabriel aqui. Qual é? Você vai lá e fala o que eu mandar. Então o anjo disse, está lá no versículo 28. Depois o anjo diz de novo. Só que nessa a gente também tem uma outra personagem, que é a Maria, que também diz. Então o narrador fala 2 coisas. O anjo disse, e fala a mensagem de Deus. E a mulher, a partir da voz de Deus, ela diz também. Então eu quero que a gente, a partir do que Deus fala e como a Maria responde, a gente entenda o que é que Deus quer nos ensinar nesta cena. Cristiano, tem outras coisas aqui para a gente aprender? Claro que sim, mas por uma questão de delimitação, a gente vai focar hoje no que o anjo diz e no que a Maria diz a partir do que Deus falou. Entendendo uma coisa importantíssima para nós. O anjo diz significa Deus fala. Agora, por outro lado, irmãos, Deus falou e Ele tem falado pela palavra. Sempre Ele vai falar por meio da sua palavra. Agora, um desdobramento é, Deus fala, e o desdobramento para nós é, ouça o que Ele diz. Ouçamos o que Deus diz. Esse ouçamos o que Deus diz é, vejamos nós, Igreja Batista, Fonte Sicar, povo de Deus que está aqui reunido. O que a gente faz com o que Deus fala? O que é que Maria fez com aquilo que Deus falou? Como ela reagiu ao que Deus falou? Deus fala e ela respondeu. Deus continua falando e como nós vamos responder? É isso que o Senhor quer nos ensinar, à luz desse texto. Então, o que Deus disse por meio do anjo? Versículo 32 e versículo 33. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, o seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. O cerne do que o anjo diz, ou Deus diz por meio do anjo, é isso. Ele será chamado Filho do Altíssimo. A expressão Altíssimo é muito usada lá no Antigo Testamento. Os nossos irmãos do Antigo Testamento, eles tinham uma expressão chamada El Elyon. El é Deus, Elyon é o Deus das alturas. Ele está nas alturas, ele é altíssimo. Lembra do Salmo 91? Salmo 91, todo mundo, aquele que habita no esconderijo de quem? De El Elyon, do Altíssimo. É uma linguagem lá do Antigo Testamento que o Abraão, que na época lá em Gênesis 14 era Abrão ainda, encontrou com Melquisedeque e eles naquele encontro, o Melquisedeque disse, olha, estou entendendo que você, um disse para outro, eles se identificaram, você é um seguidor, um servo do Altíssimo. Até
o diabo, até as trevas reconhecem isso. No mesmo livro de Lucas, capítulo 28, capítulo 8, versículo 28, quando o endemoniado está lá e o demônio se depara com Jesus e fala: ô Filho do Altíssimo. Até as trevas reconhecem que Jesus Cristo é esse Filho do Altíssimo. E por que Deus quer que a gente ouça a voz dele, nos ensinando hoje que Jesus, ele é a maior expressão do Deus Altíssimo, Filho do Altíssimo? O que é que significa dizer que Jesus é El Elyon, sombreado lá no Salmo 91 e plenamente revelado nos Evangelhos, no Novo Testamento? Significa dizer isso que nós cantamos agora, que eu não tinha combinado com o irmão Vinícius. O único lugar de refúgio para você, para a nossa vida e para a nossa alma é o Senhor. Esse lugar é uma pessoa, e essa pessoa é Deus revelado em Cristo Jesus. El Elyon significa que ele está acima de todo perigo. El Elyon significa que Deus é a única proteção contra as ameaças da vida. Jesus é a única proteção certa para você, para mim, para todos nós. Beleza, Cristo, a gente já sabe disso. E é verdade, irmãos, a gente já sabe, eu já sei, a gente até cantou isso, mas há um desdobramento para aplicação para o nosso coração, irmãos. A gente é bombardeado com ofertas de proteção para a gente, que não são erradas. Mas, às vezes, sem consciência, a gente confia mais nessas ofertas de proteção e se esquece que o nosso lugar de proteção e de descanso e o nosso lugar em que as ameaças da vida podem nos atingir, podem serem disparadas contra nós, mas não nos destruirão sem triunfalismo barato nenhum do que eu estou dizendo aqui, é em Jesus. A proteção para a educação dos nossos filhos, irmãos, é Jesus. A proteção para o nosso casamento é colocar Jesus no casamento. A proteção para a formação do caráter de Cristo numa criança, num adolescente, num jovem, não é dar a melhor educação em termos morais, mas é vivenciar Jesus no lar e na vida. A proteção para a nossa vida nesse mundo perdido, no mundo do trabalho, é a gente estar no mundo do trabalho, na vida estudantil, na vida familiar, imbuído, encharcado, imergido na vida de Jesus. Ele é a nossa proteção. Ele é o Filho do Altíssimo. E uma das coisas que as trevas lutam contra a igreja é para que a gente esteja interagindo com as coisas de Deus, mas às vezes a gente não foque naquele que é o Filho do Altíssimo e é Jesus. É por isso que a gente precisa ser cheio de Jesus. É por isso que a gente precisa estar cada vez mais em Jesus. É por isso que a gente precisa ter Cristo em nós. Só e tudo Cristo em você. É isso que é a tua proteção. Irmãos, a proteção você pode orar ou confessar Efésios 6, 10 a 20, e a palavra de Deus tem que estar na nossa boca mesmo. Mas a maior armadura, ou o que significa a armadura de Deus nos protegendo contra as astutas ciladas do diabo é: ande nele. Saia do seu caminho. Pare de seguir você. Pare de seguir suas ideias. Pare de seguir seu coração. Pare de seguir seu temperamento. Pare de seguir sua personalidade. Não. Abra mão de você. Abra mão da sua história. Abra mão da sua narrativa e coloquemos nós a nossa vida aos pés da cruz e tomemos o jugo suave e o fardo leve que Ele tem para nos dar. E aprendamos dele. É aí que está o nosso lugar nas alturas, é aí que está o nosso refúgio, é aí que está a nossa segurança para as ameaças da vida. É isso que Deus disse para Maria: olha, esse que vai nascer de você, ele é Filho do Altíssimo. Ele pôde dizer depois lá em Mateus 11,
em mim vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. Irmãos, que nós não sejamos crentes que sabem de Jesus, mas vivem cansados porque não estão vivendo Jesus. Ele disse que no mundo nós teríamos muitas aflições, mas Ele é o nosso bom ânimo. Ele é o nosso lugar de descanso. Nosso descanso é aprender dele, e aprender dele exige ensino indutivo da palavra com vistas como meio para, isso não é o fim, estudar por estudar, mas é conhecer a palavra para dizer, eu encontrei descanso em Jesus. A minha alma descansa em Jesus. O meu coração repousa em Jesus. Marta, lembra da Marta e Maria? No mesmo livro de Lucas, ela é um exemplo de alguém que conhecia Jesus, estava com Jesus, interagia com Jesus, mas não tinha dele. Naquela cena, pelo menos, naquela cena, ele não pode condenar a irmã. Nós vamos encontrar com ela lá no céu. Mas naquela cena, ela não teve Jesus como seu lugar de descanso. E eu posso estar assim. Hoje a gente pode estar aqui meditando na palavra, mas o coração agitado, batendo de um lado para o outro, e a gente é do Senhor. E a gente foi lavado e remido no sangue do Cordeiro, mas aqui é um desafio para a nossa vida cristã, de fazer de Jesus o nosso lugar de descanso. Então, irmãos, você tem Jesus e outras coisas. Como essas coisas chamando para si um poder que não lhes foi dado por Deus. Nada, lugar, pessoa, status social, condição financeira, condição física, saúde bombando, pode te dar garantia de que você está num lugar de descanso. A gente precisa interagir com tudo isso, porque o nosso Deus, na sua graça comum, equipou os homens com inteligência, com condições, para serem usados por Ele, quer conscientes ou não disso, mas eles são usados para servir a Deus, mas o seu lugar de descanso é Jesus. Isso é uma bênção para nós. Eu queria que a gente pudesse pensar hoje, quando você fica forçando uma coisa, a querer que ela tenha o poder de Deus para te dar descanso, e ela não vai ter. Ou quando você, não, mas eu confio isso, eu confio naquilo, eu confio nessa instância social, eu confio naquele projeto, e eu confie, faça, interaja, mas saiba que isso não é Jesus. Saiba que isso não é Filho do Altíssimo. Saiba que isso não vai te dar o lugar de descanso na presença de Deus que Jesus Cristo te dá. Habite no esconderijo do Altíssimo. E o esconderijo do Altíssimo está aqui, é o Filho do Altíssimo. Vamos habitar nele. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor, o El Shaddai, descansa. O segredo do nosso descanso é habitar no Filho do Altíssimo. É habitar em Jesus, e isso exige de nós despojamento da gente mesmo. E despojamento das coisas que a gente para se despojar, a gente precisa renunciar a algumas coisas e dizer, eu te renuncio não porque necessariamente isso é uma coisa ruim ou pecaminosa, mas porque Jesus é um só. Vamos trazer Jesus para a vida, irmãos? Mais de Jesus para a nossa vida. E a gente vai provar de descanso. Isso se traduz na vida de diversas maneiras. Quando a gente, às vezes, quer confiar nas soluções humanas, e Deus usa soluções humanas, eu quero deixar isso muito claro, Deus usa caminhos humanos para isso. Mas é o Senhor que está lá. Eu me lembro que quando eu fui casar, eu marquei o casamento 1 ano e meio antes de casar, né, da data, para preparar, né, financeiramente para o casamento, né. E eu percebia que nesse momento, falou, Deus, o Senhor, as contas ajustadinhas ali no orçamento, mas às vezes eu percebia Deus me suprir de algumas maneiras. Interessante. Vocês já ouviram testemunho? Eu já ouvi muito testemunho de missionário que a gente estava passando um perrengue, não sei o quê, achei dinheiro na rua, não sei o que lá. Eu falei, meu Deus, que milagre é esse, né? Sei lá, eu já vi assim, sabe? Não era que era dinheiro do outro que esqueceu e perdeu. Era, sabe, no meio do nada. Eu falei, meu Deus, é assim que Deus supre.
E quando eu fui me preparar para casar, eu percebia que Deus não fazia essas coisas comigo, não. Deus fazia assim, ó, eu vou preparar o serviço, e você vai trabalhar, e eu vou te suprir pelo serviço. E eu achei aquilo muito interessante, porque eu falei, olha como Deus... E não era um serviço que ia me matar, era um serviço gracioso, Deus me dava condições, inteligência, e aquilo abençoava a pessoa que recebia o serviço, e eu via que essa situação foi criada sobrenaturalmente por Deus. Não é uma questão de network, não era uma questão de eu ajuntei, eu causei aquela necessidade. Não, nada. Era coisa assim, olha, Deus trouxe aqui, ó, pá, vai trabalhar. Eu, obrigado, Senhor, fortalece o meu braço e vamos trabalhar. Era o Senhor agindo por caminhos oficiais. Eu poderia olhar aquilo, irmãos, no plano natural e dizer, então, isso aí é coisa que acontece na vida e Deus, eu faço e aconteço. Não. Era o Senhor, na sua mão soberana, agindo. E eu tive várias experiências assim, de Deus criar situações e trazer situações para que eu pudesse trabalhar, e Deus não querer me dar o testemunho de dizer, eu trouxe diretamente, mas usei esses caminhos. E ter essa experiência de desfrutar a provisão de Deus, não pelo benefício de receber algo dele, mas ver que o caminho dele, desfrutar o poder dele, traz descanso. Ainda que seja numa aridez, ainda que seja num caminho no meio do deserto, como foi a peregrinação do povo da libertação do Egito até entrarem na terra prometida. Era um caminho árido, irmãos, mas Deus foi o descanso deles. Êxodo 33. Já cansei, eu amo esse texto, quando Moisés fala, quem o Senhor vai levar comigo? Cadê o copastor? E Deus fala para ele, não tem ninguém. Eu vou, serve? Serve eu? Ou não passei no teste? Não passei no concílio da sua vida? E Deus fala, eu vou com você. E aí Deus dá um tapa com amor na cara dele. E a minha presença vai com você, e eu vou te dar descanso. Acabou. É isso que o Senhor está nos dizendo. Jesus se fez homem para habitar em nós e nos fazer habitar em Deus. E Ele, a presença dEle, ser o teu descanso. É o Elion, Filho do Altíssimo. Quando você... A gente tem que deixar a palavra gerar adoração em nós. Quando a gente olhar para Jesus na Bíblia e dizer, no momento de oração e adoração, Filho do Altíssimo. Meu refúgio, lugar onde eu quero habitar. Mas Deus não disse por meio do anjo só isso, Filho do Altíssimo. Deus disse que Jesus é rei, no trono, humanamente falando, de Davi, porque José, embora sendo um padrasto, porque não deu a sua semente para a geração da vida de Jesus, na condição do mundo judaico daquela época, quando você era um pai, ainda que adotivo, você estava legalmente legalizado, desculpa a redundância, legalmente certo como pai daquela criança. Então, a descendência passa para ele. Então, Jesus, ele é na linhagem da descendência de Davi. Ele tem esse trono ocupado, mas os judeus daquela época não conseguiram entender, e às vezes a gente pode confundir também. O reinado de Jesus não é um reinado terreno, não é um reinado político. O reinado de Jesus, ele é um reinado de graça e verdade. Ele é um reinado de graça e verdade no coração dos homens. Daqueles que na descendência de Jacó fizeram do Deus de Israel o seu refúgio. Deus, John Stott diz uma frase linda, através de Cristo, por meio do Espírito, Ele veio reinar na vida do seu povo. Deus reina no meio do seu povo, através de Cristo, com a habitação do Espírito. Eu queria que Deus reinasse na nossa vida, me dando a liderança mundial. Ele tem poder para isso, mas ele não precisa disso para governar corações.
Se ele te der isso, é porque é a vontade dele, porque ele deseja te usar, deseja me usar, deseja nos usar, e aí ele dá e ele tira. E nada dura para sempre. Mas o governo, a direção de Jesus na vida do seu povo é a habitação de Jesus no seu coração por meio do Espírito. É Jesus habitando em você. Ou Jesus reina na igreja. Você quer que Jesus reine na igreja? Deixa ele governar seu coração. Jesus governa a fonte, governa a igreja no mundo, governa os missionários, governa, sei lá, a gente ora, governa, e aí automaticamente é tentado dar uma plataforma. Não, irmãos, Deus não precisa disso. Ele dá, se ele quiser. Mas o que ele estabeleceu como caminho para o seu reinado é ele governar o seu coração e o meu coração, ele habitar na gente. O reino de Jesus Cristo não é um reino terreno e político, ele é um reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo, diz Paulo em Romanos 14. E a gente precisa render o coração para isso. Quer dizer que Jesus Cristo não precisa de plataforma para reinar? Não, ele põe lá conforme ele deseja, e ele tira, e ele deixa quem quer, ele faz o que ele quiser. Agora, nada impede o governo dele na igreja, na vida do seu povo, porque ele veio reinar em nós, e ele nos ensinou a orar no Pai Nosso: venha o teu reino. Nenhum rei tem a chave do coração do homem para poder dizer: venha o teu reino aqui. Longe de Jesus, quem está sentado no trono do seu coração e do meu é você mesmo. Sou eu mesmo. Mas quando a gente conheceu o Rei dos Reis, ele mostrou que no trono do nosso coração só cabe um, é ele. E ele governa a nossa vida, nós somos dirigidos por ele. E o reino dele é mais importante. O governo dele no nosso coração é mais importante. As outras coisas passam a ser secundárias. E aí fica esse discernimento que a gente precisa ter hoje. O governo desse Rei dos Reis no meu coração. Quem governa a sua vida? Quem governa a minha vida? Sou eu mesmo. Novamente, volto para o primeiro ponto. A gente é seguidor de si. A gente se segue. A gente se cultua ou cultua outras coisas. Cansamos de ver que o nome disso é idolatria, quando outras coisas e pessoas estão ocupando o lugar do rei no nosso coração, e nós não fomos criados para isso, nós fomos criados para sermos dirigidos e governados pelo nosso Criador. E a única maneira da gente conseguir fazer isso é por meio do Redentor, o Filho dele, o Rei dos Reis. Irmãos, oremos o Pai Nosso. Senhor, venha o teu reino e faça-se a tua vontade aqui dentro, como ela é feita aí no céu. Porque Jesus é Rei dos Reis. Porque Jesus é aquele que reina e o seu reino não terá fim. Duas coisas Deus disse, fora o anúncio processual da geração de Jesus pelo Espírito Santo e mostrando que Maria foi agraciada, mas especificamente falando do Redentor nesse texto. E essas duas coisas são suficientes para que a gente adore o nosso Deus. Ele é o Filho do Altíssimo e ele é Rei. E o reinado dele é no nosso coração, coisa que Davi não pôde fazer. Coisa que o maior rei de Israel não pôde fazer. Ele governou politicamente, ele fortaleceu as fronteiras de Israel, expandiu e fortaleceu. Israel nunca teve tanta prosperidade como os alicerces que Salomão pegou, os alicerces que seu pai Davi colocou, porque ele foi um homem segundo o coração de Deus, mas ele não tem o poder redentor de trazer o reino de Deus para o coração do homem. Jesus tem. Jesus sabe acessar o nosso coração e dizer: agora quem governa a sua vida graciosamente. O seu reino não é tirano, seu reino não é violento, o seu reinado é amoroso, o seu reinado é firme, mas é suave. A palavra que dá conta disso é gracioso, que nos coloca em liberdade para dizer: Abba, Pai, no poder do Espírito. É muita coisa isso. Que Jesus maravilhoso é esse da Bíblia, gente. É esse El Elyon e esse Rei que o Espírito quer colocar em você e em mim. É esse Jesus em nós. Vamos ver Jesus no Evangelho, gente. Deus está chamando a gente para a gente ver Jesus no Evangelho. Que Jesus é esse Jesus, Filho do Altíssimo. É esse Jesus Rei no coração. Que tem um reino gracioso.
e que é gerado e cresce em nós por meio do enchimento do Espírito. Muito bem, essa é a primeira lição. Mas a segunda lição é como a Maria respondeu ao que Deus disse, o Filho do Altíssimo, o rei na linhagem de Davi, o refúgio dos descendentes de Jacó. A resposta dela está lá no versículo. A gente já leu, eu queria ler de novo. E a gente para por aqui, irmãos. Aqui está a serva do Senhor. Que aconteça comigo o que você falou. Uau! Irmãos, quando eu li isso aqui, olha, na minha primeira peça na igreja, eu fiz o anjo Gabriel. Imagina, pus aquela asa horrorosa de 1984, gente. Imagina, nem tinha os recursos que a gente tem sei lá, não tinha calunga para a gente comprar material. Era na cartolina da avó, sabe? Aquelas coisas assim. Então era uma coisa bizarra. Aí eu subi numa escada, salve, agraciada. Maria, socorro! E eu conheci esse texto aqui de cor salteado, desde os 7 anos de idade, porque foi a primeira peça que eu fiz na igreja. Mas quando eu estava meditando nessa semana, eu fiquei pensando, meu Deus, olha o que ela disse, que aconteça comigo o que você falou. Irmãos, domingo após domingo a gente está aqui com a palavra, eu não sei se eu saio daqui dizendo, Deus, que aconteça comigo o que o Senhor disse. É muito sério o que ela disse. Deus disse, meu filho, é isso aqui. E ela responde, faça comigo só o que o Senhor falou. Isso ensina a gente a orar. Ela está aqui numa condição, não é de santa e numa categoria superior, mas ela está como serva de Deus, nossa irmã em Cristo Jesus, dizendo, olha, resposta de servo, eu estou rendido ou rendida e disponível para que aconteça na minha vida o que a Bíblia diz. Eu não sou governante de mim mesmo. Eu só quero que a palavra seja achada em mim. Ponto. Só alinhou a prioridade. A resposta dela, a Bíblia alinhou, a voz de Deus alinhou, trouxe. Eu quero que aconteça na minha vida o que Deus disse. E é isso que o Espírito de Deus quer ensinar para a gente hoje. A gente ouve a palavra de Deus. Para quê? Para que a gente responda que aconteça na minha vida o que a tua palavra fala. Tem momentos, irmãos, que a gente vai dizer, Senhor, que bom que a tua palavra trouxe uma promessa. E ela tem. E a gente vai dizer, Deus, obrigado. Eu quero descanso. É um descanso. Em outros momentos, no momento da aflição, a palavra vai trazer uma promessa e a gente vai dizer, eu não consigo descansar. Eu não consigo confiar, eu não consigo entregar essa luta, esse fardo. E é aí que a palavra vai ensinando, vai pautando a nossa vida de oração. E há momentos em que a palavra de Deus vai dizer, eu renuncio. Porque o que a palavra quer fazer de Jesus na minha vida me leva a me render, a abrir mão de algumas coisas, abrir mão das minhas ideias, abrir mão da minha postura, abrir mão de quem eu sou, para que se cumpra na minha vida aquilo que o Senhor falou. Irmãos, a palavra de Deus está aqui com a gente. A palavra de Deus está aí para você, para mim, para nós. A pergunta é se a gente está pronto para responder como Maria. Que aconteça na minha vida hoje, conforme a palavra falou. E eu vou perseguir isso em oração. É isso que o Espírito de Deus está trazendo, uma agenda para nós. Ô pastor, você fala assim, porque amanhã você não vai pagar o boleto que eu vou pagar. Você fala assim porque você não está com o diagnóstico que eu estou, ou porque você não está passando pela situação na família que eu estou enfrentando. Irmãos, eu sei das suas urgências, não sei não, mas Deus sabe e sei um pouco das minhas, sei. E Deus sabe muito mais e Ele não é ignorante às tuas urgências e demandas do aqui e do agora. Não é. Não é. Mas nenhuma delas, nenhuma oração das demandas da vida respondida, a parte de Cristo ser o seu lugar de descanso, é o Elion, você habitar nele, a parte de ele governar o seu coração e você de querer que esse Jesus, revelado na palavra, esteja na tua vida, vai te trazer plena satisfação. Você pode receber bênção hoje, amanhã, depois, e Deus suprir aqui, milagre para lá, achar o dinheiro no chão, e não sei o que, ou Deus preparar o trabalho, você vai trabalhar que eu vou te suprir desse jeito, não sei. Mas se o seu coração não estiver em Jesus, vai dizer, Deus, eu recebo bênçãos. Eu recebo bem, mas não estou satisfeito.
Escutei um testemunho de um homem, está na internet, e ele disse isso. Que ele era numa linhagem mais pentecostal, e ele disse que ele queria mover. Mover, quer ver Deus, sei lá, abriu a janela, e Deus fazer paralítico andar, e Deus fez. Eu não estou falando com ironia, não. E pá. Só que chegou uma hora, ele falou assim, Deus, eu cansei de mover. Ele falou, eu estou embebecido assim, de tanto mover. Eu vejo sinais e maravilhas, mas eu quero a tua presença. Ele falou, eu não estou dizendo para o senhor parar, eu só estou dizendo que ter orações respondidas de acordo com as nossas necessidades não significa que, às vezes, a gente está plenamente satisfeito em Deus. A gente precisa lembrar de Mateus 6,33. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se você está aqui hoje querendo que Deus acrescente as demais coisas, Ele acrescenta, meu irmão. Mas busque o reino. Busque o Rei dos Reis. Busque a presença dEle. É lá que está o nosso descanso. Como a gente cantou, é nos teus braços que está o nosso descanso. É no aconchego da presença de Deus. É no aconchego da presença. Como é que a gente busca a presença desse Rei dos Reis e desse Filho do Altíssimo? Pela oração, meus irmãos. A oração não é só um exercício, mas é um coração rasgado na presença de Deus, e essa oração dirigida pela palavra. É isso que o Senhor está fazendo, para isso que Ele está nos chamando hoje. Deus disse, e Maria respondeu a partir do que Deus disse. Que serva de Deus, não estou trazendo louvor para ela, mas que serva de Deus que respondeu assim. Eu confesso a vocês que nem sempre quando eu vou à palavra com o coração condicionado pelo Espírito assim, que aconteça comigo o que você falou. O trabalho é teu. Agora o trabalho é dele, o Espírito de Deus está aqui. Ele habita em você, Ele habita em nós. E Ele quer fazer exatamente isso, nem menos e nem mais. Gerar isso no nosso coração. Acontecer em você, em mim, em nós, o que Deus falou. Só. É isso que eu preciso. É isso que você precisa. Vamos pedir? Vamos orar. Senhor, a gente agradece ao Senhor porque a gente pode orar que aconteça em nós, conforme o Senhor falou. Obrigado, porque o Senhor é um oleiro santo que sabe destruir vasos que estão mal feitos, que estão rachados, que estão, ó Deus, sem cumprir a sua função. E o Senhor sabe moldar vidas novamente com uma mão graciosa, firme, amorosa, santa, e fazer a nossa vida conforme a imagem do teu Filho Jesus. É só isso que a gente pede ao Senhor nesta manhã. Faz a nossa vida conforme Jesus é. Esse Filho do Altíssimo. Jesus, Filho do Altíssimo. Que maravilha. Jesus, aquele que está acima das ameaças da vida. Deus, são tantas ameaças da nossa vida. Ameaças horrorosas, Deus. Ameaças para a família. Ameaças que perturbam o nosso casamento. Ameaças que perturbam a nossa vida no trabalho, nosso ministério, nossa vida eclesiástica. Ameaça lá, Senhor Deus, na profissão. Ameaça de pecado. Ameaça das trevas. Ameaça, Senhor Deus, na vida sentimental. Ameaça nas nossas emoções. Deus, é tanto bombardeio, é tanto assédio, Senhor Deus, sobre nós, que a gente se vê exausto. Ó Deus, sem força para lidar com tudo isso. Mas quando a gente vai na Bíblia e vai te buscar na palavra, e a gente ouve o Senhor dizer que Jesus é o Filho do Altíssimo, e que o Senhor nos chama para habitar, ó Deus, no esconderijo do Altíssimo, esse vai poder dizer, eu descanso. Ó Deus, é isso, Deus. Tua palavra gerou a oração. A tua palavra traduziu os intentos do nosso coração. Tua palavra nos ensinou a orar hoje. O que nós queremos é a experiência com o Filho do Altíssimo. O que nós pedimos hoje para os nossos irmãos, para mim, para os meus irmãos aqui na fonte hoje, é a experiência com Jesus em nós, o Filho do Altíssimo. Nossa alma está em fervura, Deus. Nosso coração está em angústia. A gente está sucumbindo a esse calor do deserto, Senhor. E o que nós pedimos ao Senhor nesta manhã é a oração de Moisés. Se a tua presença não irá conosco, não nos faça subir daqui.
Mas se o Senhor vai, Deus, nós provaremos descanso. Tu és o nosso descanso, Senhor. O Senhor é o refrigério para as nossas almas. O Senhor disse isso em Mateus 11. Em mim encontrareis descanso para as vossas almas. Jesus, o Senhor, é o nosso descanso, Filho do Altíssimo. É muito bom ver que esse Filho do Altíssimo tem poder para salvar e poder para governar corações. A gente oferta o nosso coração para que o Senhor reine. Rei dos reis, Senhor dos senhores, poderoso para reinar em vidas. Reina em nós. Reina no nosso lar, reina nos nossos filhos, reina no nosso casamento. Governa, Senhor Deus, a nossa vida no trabalho, governa onde a gente estiver. Põe mais de Ti em nós, pelo Espírito, usando a palavra. Faze-nos te conhecer no Evangelho, Senhor Deus, para que a gente entenda que é este Jesus que a gente está vendo na Bíblia, que o Espírito quer forjar em cada um de nós. Atrai o nosso coração para isso, para Cristo em nós. Que a gente olhe para isso com esperança, de que a Tua obra pode recomeçar hoje, que o Senhor, não há pecado entulhado na nossa vida, que o Senhor não possa desentulhar. Não há, Senhor Deus, situação que nos sufocou, que o Senhor, a sua boa mão, não vá lá e nos resgate, Senhor Deus, dessa profundidade de lamaçal, Senhor. Não há, ó Deus, situação que a tua boa mão graciosa, ó Deus, ela não alcance, pelo contrário, Senhor, tua mão está estendida, teu ouvido está inclinado, diz a tua palavra, para que o Senhor possa ouvir o grito e o clamor. Não há ovelha desgarrada que o pastor não consiga buscar, e é isso que nós clamamos hoje ao nosso pastor Jesus, é o Elion, Filho do Altíssimo, Rei no trono de Davi, na descendência de Jacó, sobre o teu povo. Governa a nossa vida, governa o nosso coração, dá-nos essa experiência, gera em nós a fala de Maria, que se faça em nós o que o Senhor disse. Deus, que nós aqui, essa igreja, seja assim. Não é mérito denominacional, nem mérito de programa, de liturgia, de nada. Muito pelo contrário, é coração faminto e humilhado diante do Senhor, que a gente, domingo após domingo, devocional após devocional, pequeno grupo após pequeno grupo, estudo bíblico após estudo bíblico, a gente conhece a palavra para poder orar no final e dizer que se faça comigo conforme Deus falou na palavra. Ó Deus, gera essa resposta em nós. Gera essa entrega, essa rendição e disposição de Maria. Ó Deus, no exemplo dela, Senhor Deus, no nosso coração. Por favor, Senhor, é a nossa oração honesta e embebecida de confissão diante do Senhor. A gente quer depositar fardo pesado aos teus pés e provar um jugo suave e um fardo leve. No nome de Jesus. Amém. Amém. É bom a gente ouvir a palavra, mas é bom se comprometer com a palavra na oração depois. Por isso que a gente ora. São votos, são apelos que é da palavra que a gente atende. Aí você pode dizer assim, mas lá na fonte ninguém chama. Irmão, não tem condição de chamar o pessoal para vir aqui para frente. Mas o apelo é aí. Onde você está aí, curva o teu coração. Quer dobrar o joelho? Pode dobrar, irmão. Quer vir aqui na frente orar junto? Vem aqui, nós vamos orar junto. Casa de Deus, a gente tem liberdade nas formas, a gente não tem problema não. O poder não está na forma, o poder está na atitude interna do coração, tá bom? Nós vamos encerrar. Quero lembrar os homens. Nosso primeiro encontro de homens, sábado, dia 18, das 9 da manhã às 10h30 da manhã. Um café da manhã junto, aqui na Bela Sintra, 1744, apartamento 83. Essa semana a gente mandou o boletim, vai mandar as peças, né, para você. Se você não recebe boletim, por gentileza, procura a Ingrid. Ela pode te ajudar a como você receber o boletim da igreja, ou então pode acessar a gente ao longo da semana. Qual é o objetivo, gente? Não é um clube lá. O objetivo é a gente orar e ouvir a palavra, é a gente se consagrar a Deus e fortalecer os laços com o Senhor e com o povo dele. É bom ter amigo para o futebol, para o churrasco, para o cinema, para o teatro, para o cardápio, para isso, para aquilo, para as outras afinidades que a gente tenha, mas, sobretudo, é melhor ter um irmão em Cristo, com quem a gente pode dizer, ore por mim, por favor, preciso só de um ouvido.
Por favor, impõe a tua mão aí sobre mim, que eu preciso de alguém que ore, ministre Jesus na minha vida. A gente precisa fortalecer esses laços também, tá bom? Então, você é convidado e muito bem-vindo. É isso. Tem mais algum... A gente tem um programa de estudo bíblico rolando virtualmente na igreja, Centro de Formação Bíblica. Nesse primeiro semestre, a gente está estudando quais são os dons que o Novo Testamento dá para a igreja, estabelece para a igreja. Nós já tivemos a primeira aula, vão rolar 3 aulas virtuais, você assiste conforme a sua agenda, e a quarta, ela vai ser presencialmente aqui na igreja às 9 horas da manhã, das 9 às 10, 10 e pouquinho antes do culto, tá bom? Essa semana vem a segunda aula e assim vai. Olha, gente, não é plim, 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 não falo isso com vaidade nenhuma, não, mas Deus deu graça para essa igreja na ministração da palavra. Deus levantou mestres aqui, que são humilhados e rendidos aos pés do Senhor. Então, a gente está aqui falando como servo. Gente que ama a palavra e quer falar a palavra com temor. E é isso que a gente tem recebido no CFB. Então, vai lá que Deus vai falar com você. E ora ao final. Faça em mim conforme o que o Senhor disse. É para isso que a gente recebe a palavra. Para que Deus cumpra a palavra em nós. Amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor. Ficar em pé, por favor. Vamos incorporar na nossa adoração a palavra Filho do Altíssimo e Rei no trono de Davi, para falar de Jesus. Isso tem uma razão bíblica, um fundamento bíblico agora para a gente. Obrigado, Senhor, pelo ajuntamento que o Senhor proporcionou aqui. Muito bom te louvar junto com essa família tão preciosa que o Senhor gerou para o Senhor mesmo, lá aos pés da cruz. Obrigado por cada amigo, irmão que o Senhor nos trouxe. Somos tão diferentes, Deus, mas é tão bom ver que Jesus é o nosso ponto de convergência. Obrigado por essa diversidade, que ela não se sobrepõe à unidade da fé, mas que a gente nos lembremos sempre de que temos um só Senhor, uma só fé, a fé bíblica, a fé cristã, e que fomos batizados no sacrifício de Jesus Cristo, na morte e na ressurreição dele. Obrigado, Senhor Deus, pela bênção de sair daqui orando, que se faça em nós, conforme o Senhor disse. Ó Deus, que isso não se apague. Não deixe que as lutas, não deixe que a pressão, nada disso tire, ó Deus, a revelação, a iluminação que o Teu Espírito trouxe da revelação da Tua palavra. Muito pelo contrário, Senhor, que haja avivamento. Que o Espírito de Deus use isso, Senhor, para nos avivar e nos deixar, Senhor, em chamas para Ti. Deus, nós pedimos a Tua bênção, a bênção do Senhor para a nossa semana. Guarda a gente, onde a gente andar, Senhor. Em tudo aquilo que a gente for fazer, que a gente faça com amor, com louvor para o Teu nome. E assim, Senhor, a gente não seja medíocre, a gente seja excelente, não com orgulho, mas humilhados diante do Senhor, porque dependemos de Ti para dar um serviço santo. É isso que desejamos, um serviço santo, onde o Senhor nos colocar. Anima o coração do que está desanimado, Senhor. Fortalece o que está fraco. Levanta o que está caído, Senhor. Alegra no Senhor aquele que está triste. Tira o peso, Senhor Deus, daquele que está carregando um fardo e não consegue encontrar o caminho da cruz. Deus, que hoje todos nós tenhamos esse caminho pautado, aberto diante de nós, a gente corra para lá para trocar fardos, depositar um jugo pesado e, aprendendo de Jesus, a gente provar um jugo suave e um fardo leve, Senhor. Nós pedimos essa bênção sobre nós e sobre o Teu povo hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém.